Mas vamos falar de coisa boa agora, né? Afinal de contas, uma baita vitória contra o RB Bragantino. Eram 28 anos, Rai, ou 29? Eram 29 anos, Desde 94. Aí você faz a conta, porque eu sou de humanas. Aí, 29, mas 94. 29. Não, seja mais 2031. 31. Só que do Red Bull Bragantino mesmo, porque em 94 era o Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino mesmo nunca venceu. Então, 31 anos, mais velho do que eu. Inclusive, essa vitória que o Flamengo bem mais velho que eu. 94. Pois bem é. mais velho que o João. Então, e só torna muito importante essa vitória. O próprio Felipe falou na coletiva que ele, como jogador, viveu, né, diversos momentos lá, aquele 4x0, enfim. Nossa, 4x0 aí, pelo amor de Deus. E o Flamengo sempre tem muita dificuldade em enfrentar o RB Bragantino. É um time sempre muito bem montado também, vale ressaltar isso. Até o Felipe falou que é um time muito difícil, que não deixa espaço, de muita velocidade. E de fato, a gente tá vendo isso no campeonato. É um time que tá muito bem colocado. Pode ser um time sem expressão, com pouca torcida, como todo mundo fala, mas isso não tira o mérito que eles fazem um excelente trabalho e dificultou muito a vida de um Flamengo que no primeiro tempo, o jogo tava um pouco truncado, né? O Flamengo tentando bastante, o RB Bragantino tentando contra-atacar, finalizou até pouco o Flamengo, mas no segundo tempo melhora bastante e começa a dominar o jogo. Bicho, rapidinho, só falaram aqui que foi 96 gol do Bebeto de falta. Tá? Obrigado. Sim. Então é isso, 29 anos. Eu tava com 29 tava com 94 na cabeça. É isso mesmo. Tava o do Bebeto de falta que o Zefa falou aqui. Obrigado, Valeu, Zefa. E o Rodrigo também colocou aqui. Daqui a pouco a gente vai ler os superchats. Tem mercado da bola também, se tem raiz, obviamente. Tem informação, calma. Mas tem esse jogaço aí que o Flamengo, uma baita vitória pra gente debater aqui bastante. Segundo tempo, bem mais suave, né, Rai? Conseguiu virar o jogo e dominar a partida. Né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem mais ou menos, assim. No segundo tempo, o Flamengo cresceu na partida. Achei que depois da entrada do Wallace, principalmente, o Flamengo foi muito bem. O Vinha também deu outra cara pro Flamengo. Ele, como o Felipe falou, ele entrou, colocou o jogo no bolso, fez uma jogadaça pro gol do Wesley, né? Ele que começa ali, pega a bola, vai por dentro. Eu sinto muito falta desse Flamengo que joga mais por dentro, que consegue criar mais por dentro. Às vezes o Flamengo até tenta jogar por dentro, mas tem muita dificuldade para criar, muita dificuldade para ser criativo, principalmente se o Arrascaeta não tá num grande dia em termos de criatividade, né, com a bola no pé. E o Felipe ajudava muito nisso na época que ele era jogador, ele construía por dentro, ele era um cara que construía muito por dentro. Então o Vinha faz essa jogada, toca pro Wallace, o Wallace serve o Wesley, né? Teve muita gente que até achou que o Wesley fosse jogar essa bola na área de volta, mas dava pra ver que ele tava querendo fazer um gol, ele tava tentando finalizar sempre. No primeiro tempo teve um lance dele que ele, em vez de cruzar, até muita gente falou assim, ele errou. Não, ele não errou aquele lance. Ele tentou chutar mesmo, porque ele viu que o Cleiton foi um pouquinho mais pra frente, então ele tentou surpreender o Cleiton. E aí talvez pelo fato de possivelmente ter sido o último jogo dele, né, ele estava querendo mostrar alguma coisa, ou de repente fazer um gol pra encerrar esse ciclo dele. Até porque ele na tava errando despedida. todos os cruzamentos também, né? Então era melhor não tentar mais. Quando também que ele não erra os cruzamentos, né? Ele cruza melhor com a perna cruzada. Mas eu acho que é um jogador que tem muito a evoluir, vai agora pra Roma, pra um treinador que queria muito ele. Na época da Atalanta, nele, né? foi o Gasparini que queria ele, exatamente. Então eu acho que vai trabalhar bastante essa questão do cruzamento. Mas falando do jogo em si, acho que o Flamengo foi muito bem. Tem jogadores que eu acho que é bom a gente destacar, porque são muitas vezes criticados, mesmo sem merecer. O Léo Pereira, pra mim, ele tem sido o melhor zagueiro do Flamengo. Pra mim, foi o melhor zagueiro do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes. E desde que voltou também, tem sido o melhor zagueiro do Flamengo. O Rossi já não fez uma Copa tão boa, apesar de não ter sido muito exigido. Eu falei isso uma vez, e aí o pessoal brincou, falou assim, nossa, contra o Bayern foram não sei quantos chutes no gol. Eu falei, eu acho que ele falhou em alguns lances ali, mas assim, no geral, se a gente pegar a temporada do Rossi até aqui, ele vem salvando muito o Flamengo. Sim. E se o Flamengo ele fez uma defesa absurda, né? Acho que pelo menos 2 grandes defesas ali. E também na Libertadores, o Flamengo tá classificado muito por conta dele, salvou lá contra o Deportivo Táchira em outros jogos também. Então acho que foi um jogo muito importante do Rossi. O Wallace entrou muito bem, já vem entrando muito bem. Sim. Às vezes eu não consigo entender muito assim as escolhas do Felipe, né? Porque, por exemplo, eu acho que o Wallace já merecia uma sequência como titular do Flamengo. Pelo menos emplacar uns 3, 4 jogos ali atuando como 9 titular. Mesmo? Pode ser ou como segundo atacante. Eu confesso que
Com essa dificuldade dos pontas do Flamengo, principalmente ali pelo lado esquerdo, o Flamengo tem 3 jogadores ali pelo lado esquerdo, hoje, né? Tá chegando mais um. Calma. E aí, assim, são 3 jogadores que não vivem um bom momento, né? Que às vezes não te entregam. E quando o Flamengo, pelo menos em poucas oportunidades, que colocou 2 atacantes, um mais próximo do outro, eu achei que foi melhor. Inclusive, com a entrada do Alacian, eu acho que ele pode jogar tanto como 9, como segundo atacante. Acho ele até melhor como segundo atacante. De repente, uma dobradinha entre ele e o Pedro ali poderia funcionar muito bem, né? Mas ele, de novo, entrou muito bem. Sempre tem entrado muito bem e ajudado bastante o Flamengo. E aí, tiraria o Bruno Henrique, se ele entrasse? Seria Pedro, Wallace, Luiz Araújo? Eu acho que funcionaria bem fazer um testezinho com esses jogadores, né? O Alacian finaliza bem também. Eu acho que é um jogador que se movimenta bastante. Pode trocar ali, o Pedro sai pro pivô, ele entra na área, pode fazer o pivô pra ele. O que eu gosto muito dele é que ele vai pra cima, Raí. O moleque vai pra cima. Né? Aí às vezes bate no zagueiro, bate nele e sobra pra ele. Meu irmão, ele vai pra briga dentro. também, né? Você viu ontem ele se estreando Exato, com o Cleiton? exato. Ele, pô, pilhado. O Cleiton não nada, ele só tá ligado? No Fla-Flu também ele se estressou com alguém, não lembro quem foi. E com o Danilo também. Danilo, ele brigou com o Danilo também. O moleque pilhado, meu irmão, querendo jogar. Eu dou muito valor a isso. E mais uma assistência dele, né? Sim, e cara, a minha crítica maior ao Cebolinha e ao Michel é isso também. Sim. Ambos têm 1 para 1 como principal jogada. Velho, vai pra cima do cara, pô. Você vai pegar a confiança, quanto mais você tentar, você vai acertar, você vai errar e com o tempo você vai evoluindo. Mas o Cebolinha pega a bola, volta pra trás, pega a bola e volta pra trás. Até eu lembro o Jorge Jesus na época com o Michel no treino, quando ele volta a bola, ele... Não, pra frente, pra frente. É isso, vai pra frente, pô. A tua melhor característica é essa. Mas enfim, Bruninha, ontem uma vitória com um V maiúsculo, depois de 29 anos, quebrando essa seca aí, um Flamengo sólido, podemos dizer assim? É uma vitória muito importante para quem quer ser campeão, para quem quer brigar até o final, para quem tem essas pretensões, né? Uma vitória que não acontece literalmente há 29 anos, então não acontece toda hora. Mas eu quero também destacar aqui que não é só porque ganhou que os erros do jogo também ficam de lado, né? Eu sempre acho que a gente tem que destacar os acertos em derrotas e os erros em vitórias. E você levar um gol com 8 segundos nunca vai ser só mérito do adversário. Aquilo ali também é desconcentração. E o Flamengo tem essa mania de entrar desconcentrado em alguns jogos. Você não pode levar aquele gol com 8 segundos de segundo tempo na saída de bola. Aquilo ali é um erro também. O Léo Pereira até também assumiu esse erro para ele, né, no segundo tempo, depois do segundo tempo, ele assumiu ali que foi responsabilidade dele também e tal, mas você não pode. Acho que o Flamengo tem muito essa questão de, às vezes, entrar achando que o jogo tá mais fácil, ou então entrar um pouco desligado, e no segundo tempo aconteceu isso. Então, acho que é um ponto muito importante pra gente também frisar que, apesar do resultado positivo, apesar da vitória, porque não dá pra acontecer esse tipo de lance, né? A gente viu que depois o Flamengo começou a jogar muito bem, depois do primeiro tempo apagado, como a Reisa falou também. O primeiro tempo foi sem criatividade, não teve muita chance, tava aquele jogo morno, aquele jogo chato, e aí depois que você toma o gol no segundo tempo, liga uma chave, né? Vira uma chave na cabeça dos jogadores, que eles passam a jogar bem, a jogar muito e correr muito. O Wesley com muita liberdade no lado direito, um monte de oportunidade de cruzamento, ele tava errando quase todos, né, basicamente. Acho que ele não acertou nenhum no jogo todo. Então, mas aí eles começaram a jogar melhor depois desse gol levado aí, desse gol sofrido no segundo tempo, né? Então acho que também tem que destacar esse ponto. Mas a vitória, além disso, o João tinha falado do Léo Pereira, e eu acho que o Léo Pereira... O João não, a Raíssa tinha falado do Léo Pereira, e acho que o Léo Pereira é um jogador que é muito subestimado por muitos. O Léo Pereira, ele tem os seus erros, ele tem o seu ponto fraco em alguns momentos, tem jogo que ele tá meio desligado, tem jogo que... teve até aquela estatística, né, que todas as derrotas do Flamengo foram com pênalti do Léo Pereira, né, que todo mundo tava falando e tudo mais. Então, ele tem os seus erros, mas ele é um zagueiraço, cara. O lance do gol ontem, né, do último gol, do gol da vitória, o passe que ele dá pro Vinha é um absurdo, né? Poucos zagueiros têm essa capacidade de passe assim, e o Léo Pereira, acho que ele tem que ser mais destacado no Flamengo, e às vezes os torcedores sempre tiram ele quando aparece alguém, né? O Danilo chegou, é dupla Danilo e Léo. É sempre o primeiro a sair, exatamente. Sempre o Léo Pereira. É Danilo e Léo Ortiz. Aí é sempre o Léo Pereira... E ele se mantendo lá, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, quando o Flamengo
vai jogar contra o Chelsea, a mudança que é feita não é o Léo Pereira, que é a opção é o Léo Ortiz que sai, né, pra fazer a dupla com o Danilo e o Léo Pereira. Então eu concordo muito com a Bruninha, eu acho que ele é sempre muito colocado pra baixo pela galera, tem os seus erros, como todos os jogadores têm seus erros, né, se a gente pegar os dois últimos jogos pra trás, o Ortiz errou bastante na saída de bola contra o São Paulo e contra o Santos. Isso acontece, né? Não tem jeito. Ninguém vai jogar 100% dos jogos perfeitamente, vai falhar. E eu acho que é isso. O Léo Pereira é um grande zagueiro também, vem numa fase muito boa e às vezes não é muito valorizado pela torcida. E o Wallace Ian também, eu acho que é um jogador, eu concordo, eu acho que ele tinha que ser titular pelo menos uns 2, 3 jogos, eu acho que ele merecia, mesmo que eu acho que até poderia ter um impacto maior no esquema tático do Felipe. Eu acho que falta um pouco de mexer nesse esquema tático dele. Eu entendo o 4-2-3-1 ser a preferência, mas eu acho que ele pode eventualmente entrar com 2 atacantes, entrar com um atacante lado a lado, com o Wallace Ian fazendo um segundo atacante. Eu acho que o Juninho, por exemplo, já jogou bem, caindo mais pela ponta esquerda também, pode ser uma opção. Porque assim, a gente sabe que a ponta esquerda hoje é uma posição pouquíssimo disputada. Quem entra na ponta esquerda do Flamengo hoje é quem tá menos pior, não é quem tá necessariamente em boa fase. E o Juninho vem jogando bem, ele mostra ali um bom sincronismo com o Pedro, e o Pedro ganhou titularidade. Então assim, se a gente for pensar a curto prazo, faria sentido a entrada do Juninho, que tem uma boa conexão com o Pedro, né? Conseguiu ali fazer um jogo interessante quando entrou no jogo anterior, também entrou bem nesse jogo. Então assim, eu acho que falta um pouquinho mais de flexibilidade. Eu acho que a palavra que falta pro Felipe Luiz, principalmente, é flexibilidade. Ele é um treinador que inclusive falou sobre o Flamengo ser capaz de jogar de vários modos, saber jogar de vários esquemas diferentes. E não é muito o que acontece, né? O Flamengo muda talvez em ideias táticas que ele aplica, mas o esquema é o mesmo, né? A organização é a mesma, só muda a maneira como ele joga. E muda, assim, muito pouco, muda uma peça ou outra quando tem ali uma grande necessidade, né? Não tô falando em desfoque, tô falando em necessidade, né? Em análise tática. Esse jogador aqui vai performar melhor por conta disso, de característica, que é uma coisa mais pontual que acontece no Flamengo. O Cebolinha, quanto o Fluminense, ele fala que foi pensado porque ele achou que seria melhor para enfrentar o Fluminense. Ele falou que era o único ponto à esquerda que ele tinha à disposição pro jogo, né? Porque o Bruno Henrique tava suspenso. Que tinha o Wallace também, né? Problema do tornozelo, E o Juninho não é ponto esquerda. O Plata sentiu, né? E o Plata sentiu, é verdade. O Plata sentindo aí, por isso que ele... porque o Wallace poderia fazer aquela função ali com o Plata de 9, mas o Plata sente, aí de fato ele fica. Mas enfim. Então assim, eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que falta flexibilidade pro Felipe Luiz. Eu acho que ele é muito preso no esquema tático que não dá pra dizer que não é funcional, não é eficiente. Ele tem um recorde muito bom enquanto técnico, são poucas derrotas, é consistente. Mas eu acho que a falta de adaptabilidade pode ser uma preocupação do Flamengo a longo prazo. Porque assim, todo esquema tático tem falhas e o seu adversário uma hora vai entender qual é a falha do seu esquema tático e utilizar contra você. Talvez hoje não seja o caso ainda, porque o Felipe é pouco tempo técnico do Flamengo. Mas em mais tempo ele pode com certeza começar a sofrer coisas que o Abel sofreu, por exemplo. Que é um técnico que tem um estilo de jogo muito marcado e que eventualmente os times aprenderam a jogar contra. E o Abel teve que se reinventar, trocar algumas peças para que pudesse ter características diferentes. Quando foi preciso, ele não mostrou variação tática? O que, o Felipe? Contra o Atlético Mineiro. Eu acho que ano passado mais. Então, sim, ele tá mais preso. Então, talvez ele ainda, talvez fosse assim, eu ainda não tenho meu esquema tático pra esse time, eu vou mudando. Não, sim, mas em algum momento, nessa passagem dele pelo Flamengo, ele mostrou adaptação. E o que é pior ainda, porque ele não teve pré-temporada, não era um time que ele montou baseado nas convicções dele. Então, torna o trabalho mais difícil.